em Cristo é velha criatura, é velha criação. Mas se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que é o quê? Nova criação, nova criatura. Essa palavra nova aí no original grego quer dizer assim, novinha em folha. Não é reformada, não é reconstruída, não é reabilitada, mas é novinha em folha. Quem está em Cristo é uma criação nova. Quando falamos de recomeçar e quando mencionamos no início da nossa participação hoje, falamos que você está no primeiro dia do resto da sua vida, é porque Deus nos deu esse privilégio de estabelecer a nossa vida dentro de um sistema de tempo e espaço. Nós estamos dentro do contexto do tempo e do espaço. E lá no início Deus quando estabeleceu todas as coisas, Ele criou 2 luminares para reger a nossa vida. O luminar que regeria nosso dia, que é o sol, e o que comandaria a nossa noite, que é a lua. E Deus estabeleceu que dali em diante nós teríamos dia e noite. E depois na Bíblia nós vemos que Deus estabeleceu esses dias e noites inúmeros, não é? Você teria 6 dias, não é? Você teria 6 dias e depois você teria um dia para descansar, e depois você teria o 8º dia, que na verdade não seria o 8º, mas seria o primeiro de uma nova semana. E desde a época em que Deus fez isso, tem acontecido assim. Todo dia, não é toda semana, todo dia é o primeiro dia para nós, um dia de recomeço, um dia de princípio, um dia de início. Amém? Amém. Certamente na nossa vida nós cometemos erros, na nossa vida nós falhamos, na nossa vida nós falamos palavras que não devíamos ter falado, cometemos atos que não devíamos ter comentado, fizemos observações que não deveriam ser feitas, tomamos posicionamentos que não deveriam ser tomados. E sempre, em todos nós, quando eu fiz a pergunta, eu vi no rosto de vocês que todos nós, se fôssemos reescrever nossa vida, alguma coisa nós íamos mudar, ou talvez muita coisa, ou talvez tudo a gente ia mudar. Depende da nossa situação, da nossa condição, porque todos nós pensamos, refletimos e sabemos que precisam ser mudadas coisas na nossa vida. Nós constantemente precisamos de renovações, precisamos de começos. Hoje eu queria destacar a grande novidade que Deus trouxe para nós através da sua morte e da sua ressurreição. Hoje estamos diante dessa mesa que é extremamente simples. Existem banquetes muito mais sofisticados, com muito mais iguarias, com muito mais beleza, com uma decoração muito mais rebuscada e extraordinária, que você fica maravilhado. Mas aqui existe uma representação simples da maior riqueza que nós possuímos. A maior riqueza que nós possuímos é a nossa salvação, que é o recomeço, não dos nossos próximos dias, mas o recomeço da nossa eternidade. Quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então esses elementos aqui simples que temos diante de nós, são na verdade símbolos da nova aliança ou do novo concerto. Na Bíblia, Deus fez muitos concertos, mas fez 2 concertos principais. O primeiro concerto de Deus foi com a nação de Israel. E nesse concerto Deus prometeu ser o rei deles, o pai deles. Eles seriam seu povo. Esse é o primeiro concerto. Eles seriam povo de Deus. E esse concerto ele foi estabelecido com a entrega de leis, 10 mandamentos e uma série de leis cerimoniais que o povo de Israel teria que cumprir. A verdade é que no período dessa aliança, dessa primeira aliança, eles não conseguiram cumprir. Nenhum conseguiu cumprir. De todos os judeus que viveram até o surgimento da nova aliança, dessa que nós celebramos hoje. E nós honramos a antiga, mas não a celebramos, nós celebramos a nova aliança. Amém. E na primeira aliança que Deus fez com os judeus, que Deus fez com o povo de Israel, e essa aliança marcava o povo de Israel como povo de Deus, eles erraram. Não tem um sequer em toda a história do povo de Israel que agiu corretamente dentro dessa nova aliança. Essa aliança era fundamentada na lei que Deus deu para Moisés ali no Sinai. E a Bíblia diz que
um dia, ou imediatamente depois da entrega da lei, ou na hora que a lei estava sendo entregue, eles já estavam desobedecendo o primeiro preceito. Deus estava lá em cima do Monte Sinai, dando para Moisés a lei, escrevendo com seu próprio dedo a maravilhosa lei mosaica, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Enquanto Deus estava escrevendo com seus próprios dedos na pedra aquela lei, Deus olha lá para baixo e o povo de Israel já havia fabricado um bezerro de ouro, já tinha feito um outro Deus. Alguns dias que Moisés estava ausente, Moisés subiu para o monte para receber a lei, demorou alguns dias, e Moisés demorava a descer, e eles disseram assim: olha, esse Deus de Moisés não é o nosso Deus, a gente precisa de um Deus, vamos fabricar um. E eles pegaram o ouro, a prata que trouxeram do Egito, e fizeram um bezerro de ouro, e já estavam adorando o bezerro de ouro. E Deus disse para Moisés: Moisés, o povo já desobedeceu o primeiro mandamento, que terás um só Deus, só um Deus, já tinha desobedecido, antes de fato terem recebido, já tinham desobedecido o primeiro preceito. E a Bíblia diz que aquela primeira lei é quebrada, depois Moisés tem que escrever numa nova tábua da lei, e o povo de Israel então, depois disso, ele não consegue cumprir os mandamentos, nem os heróis, e tinham muitos heróis no Antigo Testamento, nem Davi, nem Salomão, nem Jefté, nem Sansão, nem Samuel, nem Eli, nem Isaías, nem Jeremias, nenhum dos grandes heróis que estão na Bíblia especificados no livro de Hebreus, nenhum deles conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Quem acertava um, errava o outro. Quem acertava 3, errava um. Quem acertava 9, errava um. Mas ninguém conseguia cumprir. Não conseguia naquela época e nem consegue hoje. Esse antigo pacto, esse antigo mandamento, a Bíblia diz que ficou caduco de velho e ninguém conseguiu cumprir. Por muitos anos Deus esperava alguém cumprir, mas ninguém conseguia, porque o mandamento era muito difícil. A lei é bela, a lei é linda, a lei é perfeita, mas o homem é imperfeito na sua essência, o homem caiu, se distanciou de Deus. E aí Deus estabelece uma nova aliança, aliança no seu sangue, um novo concerto no seu sangue, diferente daquele concerto anterior. Com Jesus entraram muitas palavras novas para nós. Por exemplo, com Jesus veio a palavra evangelho, que quer dizer boas novas, notícia boa. Notícia boa a gente só encontra de fato na palavra de Deus. A notícia boa de que Cristo na cruz do Calvário levou todos os nossos pecados e nos deu o direito de recomeçar, não o resto da nossa vida terrena, mas o resto da nossa vida eterna com Deus. Então o antigo pacto falhou, o Antigo Testamento, eles não conseguiram cumprir. A antiga aliança, eles não conseguiram cumprir. E até hoje não conseguem, nem eles e nem nós. Aí Deus resolveu estabelecer uma nova aliança, agora no seu sangue. Qual a diferença da aliança no sangue de Jesus? A aliança no sangue de Jesus é totalmente diferente da primeira aliança, porque a aliança no sangue de Jesus não está baseada em você cumprir absolutamente lei nenhuma, mas está fundamentada em Jesus, Amém. No seu corpo, ter cumprido todas. Porque depois de Moisés, a lei durou até João Batista, ninguém cumpriu a lei totalmente.